E aí, pessoal, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do independente do horário que vocês estejam assistindo, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que o pessoal tem pedido, tá? Que é o Asperger. Então, tem muitas pessoas me perguntando como é que é essa síndrome, o que que é, tá? E, bom, eu tenho a síndrome de Asperger, né? E muitas pessoas confundem o Asperger com autismo. Inclusive, na época que eu era bem criança, pequeno, ninguém falava em Asperger. O pessoal só falava em autismo. Aí diziam que eu era autismo leve, né? Bom, o transtorno ou síndrome de Asperger é um transtorno que está dentro do espectro autista. É uma condição neurológica e que pode ter causas em fatores genéticos e ambientais. Eu tive alguns problemas no parto, talvez possa ter afetado ou não. Não sabemos. A causa exata da síndrome de Asperger é desconhecida e tem muitas pesquisas hoje em dia que têm apontado que o Asperger pode ter base genética, né? Mas não existe ainda uma causa específica. E, bom, a síndrome de Asperger, segundo as pesquisas que eu fiz, ela afeta mais de 150 mil crianças no Brasil por ano. O grande problema da minha época era a questão de diagnóstico, tá? Era bem complicado essa questão de diagnóstico e hoje em dia é bem mais fácil, tá? E as pessoas tinham muita dificuldade em lidar com Asperger, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu separar que eu fiz aqui uns slides aqui, pra gente comparar, tá? Então, geralmente, quem tem síndrome de Asperger tem um coeficiente intelectual acima da média. Então, geralmente, a pessoa que tem Asperger, apesar de não parecer, ela tem o QI acima da média, tá? No autismo, geralmente é abaixo da média. No Asperger, tem uma grande confusão, principalmente na questão do desenvolvimento físico. Na questão do autismo, geralmente é normal. No autismo existe um total desinteresse nas relações sociais, um total desinteresse. Claro que isso não é um generalismo, tá? Já no Asperger existe um interesse nas relações sociais, mesmo que a pessoa não consiga interagir, né? Geralmente no Asperger a parte de gramática, vocabulário tende a ser normal ou acima da média. No autismo se tem um vocabulário bem limitado. No Asperger, muitas vezes, o aparecimento da linguagem, né, comunicação, ela é normal. No autismo existe um atraso muito grande. Tem alguns autistas que ficam anos sem falar. Eles entendem perfeitamente, os autistas, mas eles não se comunicam. Muitos autistas acham desnecessário falar. Uma forma de comunicação que alguns autistas acham desnecessário, já conheci alguns. Geralmente no autismo o diagnóstico ele é bem precoce, antes dos 2 anos de idade até. No Asperger, geralmente o diagnóstico é bem tarde, infelizmente. Não existe ainda nenhum tipo de exame específico que você faça e você saiba que você tem Asperger, tá? Mas se você tiver um filho, né, que levar as coisas como nós falamos em algumas culturas no Brasil, a ponta de faca,
coisas, a pessoa entende tudo de forma literal, tá? Se a pessoa tiver muita questão de repetições, né? Fazer coisas muito repetitivas. Tiver muitas compulsões, obsessões, tipo toque, tá? Tem dificuldade muitas vezes para ter um caminhar normal, tá? Tiver uma falta de flexibilidade em termos de pensamento, muitas vezes. Tudo isso, né, pode levar vocês a procurarem um médico, tá, que vá, de fato, fazer o diagnóstico do Asperger. Vamos continuar. Todo o Asperger, tendencialmente, tem tendência à parte motora, dificuldade na parte motora fina. Então, tem uma dificuldade, por exemplo, em fazer coisas pequenas. Apontar um lápis pode ser difícil. Eu não conseguia pegar direito as coisas, por exemplo, fazer uma costura, né? Tinha minha avó, mãe do meu pai, que fazia crochê, tricô, aquela coisa toda. O meu irmão olhava e já sabia fazer, eu não conseguia me coordenar. Eu não conseguia coordenar para escrever, tinha dificuldade, minha letra até hoje é horrível. Então, a motricidade, né? A coordenação motora fina, ela é bem afetada no Asperger. Felizmente, eu tive uma família com bons recursos financeiros e a minha família me colocou em artes plásticas, o que foi muito bom, me colocou em vários esportes. Eu fui muito estimulado. Eu tive muito tempo acompanhamento com psicóloga, pedagoga e isso me ajudou bastante. Mas eu ainda tenho dificuldade na coordenação da parte motora fina, né? E isso é muito ruim porque se a criança não tiver um diagnóstico exato do Asperger, os pais podem achar que tem um filho normal e essa criança vai para a escola e ela vai para aula de educação física e ela não vai se coordenar. E os coleguinhas, né, as crianças nessa faixa etária são muito né, as crianças são malvadas nessa fase inicial. E aí você é chamado de retardado, etc. Pessoal, pode parecer engraçado para vocês, tá? Mas eu era traumatizado, principalmente das aulas de futebol, porque exigia uma coordenação motora fina muito grande. No basquete eu conseguia me virar, no vôlei eu conseguia me virar, porque você consegue assumir uma posição. No futebol eu era o último a ser escolhido, ninguém queria que eu ficasse no time e só sobrava no gol e mesmo assim tomava um monte de gol ou frango. E bom, eu ficava traumatizado, eu cheguei já fugido da escola, cheguei já fugi do colégio para não ir para aula de educação física. E olha que hoje em dia eu amo esportes, inclusive estudei educação física um tempo. Já trabalhei fora do Brasil como personal trainer. Eu fugia porque o futebol me traumatizava. As crianças eram muito malvadas, né? Mas eu vou dizer para vocês assim que eu acho que a evidência hoje que se tornou em cima do bullying agrava mais ainda o problema. Então, eu acho que você ficar falando em racismo vai fazer com que se crie mais ainda isso, né? Se você não der bola, eu acho que não se cria tanto estigma em relação a isso. E, infelizmente, no meu caso, não tinha exatamente um diagnóstico ou a minha família não queria enxergar, tá? Então, eu acho importante abordar isso, que a pessoa que tem Asperger, né, síndrome de Asperger, que geralmente é meninos, até tem casos de meninas, mas geralmente são meninos, né, homens, na sua maior parte, até hoje eu não conheci um Asperger, tá? Até hoje eu não conheci um Asperger que não tivesse tido problema na parte motora fina. Não conheci. Talvez exista, tá? A gente não pode
Eu nem sou médico para estar fazendo o diagnóstico, né? Vocês têm que procurar um médico. Eu sou nutricionista, eu sou administrador, eu sou tecnologia da informação, sou health coach, mas não sou médico, então, e mesmo que eu fosse, eu também não sou desta área. Vocês têm que procurar um médico especializado, psiquiatra, neurologista, para então levar o filho de vocês e fazer o diagnóstico. Mas eu estou tentando aqui, como, né, uma pessoa que tem síndrome de Asperger, estou tentando auxiliar vocês, tá? Então acho importante que se compartilhe isso, porque a maioria das pessoas que tem Asperger não aceita, não quer falar sobre o assunto, e realmente eu fiquei muito tempo às escuras, tá? Também passei por péssimos profissionais que não me ajudaram, tá? Mas é bem complicado. Bom, então uma das coisas para mim com Asperger que foi pior foi essa questão do desenvolvimento, né, da motricidade fina, coordenação motora fina. Essa foi a parte mais difícil para mim. Foi muito difícil. E olhem que eu sou ambidestro, né? Tem coisas que eu só faço com a esquerda, outras só com a direita e algumas coisas com as duas, tá? Bom, o Asperger também, tendencialmente, isso, tudo que eu tô falando aqui não é que seja 100% das vezes. Às vezes você vai ter uma dificuldade em reconhecer. Por isso que tem que levar para um profissional especializado para fazer o diagnóstico. Mas nós que temos síndrome de Asperger, muitas vezes nós entendemos as coisas de forma literal. Então você vê um enunciado e você entende de forma literal. Isso me gerava um grande problema, porque nas aulas de português eu sempre tinha interpretação de texto. E a forma do Asperger de interpretar as coisas é completamente diferente, tá? Bom, como eu já falei para vocês lá no início, eu não sei exatamente qual idade eu detectei que eu tinha esses problemas, mas eu sei que desde que eu nasci, né, eu fui acompanhado. Se sabia que tinha algo estranho, e foi depois dos 3 anos de idade que apareceu mais, tá? O Asperger, além disso, geralmente, e comigo foi bem assim, tem baixo nível para tolerar frustrações. Então não lida bem com frustrações. É verdade que várias pessoas não lidam, só que a tolerância do Asperger para algo que vai frustrar ele é muito grande. E não que vá ser agressivo, mas as maneiras de lidar podem variar muito. Eu ficava, como diziam meus pais, emburrado, né? Eu ficava emburrado. E era bem difícil. E eu não entendia por que eu sentia aquilo. Bom, o Asperger, ele é péssimo em relacionamentos, né? No caso, eu com várias namoradas que eu tive. Hoje em dia eu sou casado, né, com a minha esposa, a Débora. O Asperger, ele tem uma grande dificuldade, que muitos homens já têm, mesmo não sendo Asperger, que é entender e expressar as emoções. Então, nossa, para eu dizer, mesmo para o meu pai ou para minha mãe, eu te amo, era uma coisa praticamente impossível. E muitas vezes também eu cansei de não entender as emoções das pessoas, de falar às vezes uma coisa que passava reto e podia ter ofendido essa pessoa ou ter parecido grosseiro, mas que não foi algo por querer, e não entender a emoção que aquela pessoa estava ali no momento, de que eu machuquei a pessoa, né, ou que eu fui grosseiro, enfim. Então o Asperger tem essa dificuldade, tá? Pode existir, que foi o meu caso, tá? Não necessariamente vão ser todos os casos, mas pode existir uma dificuldade na linguagem. Eu tive um atraso, tá? Muitos sintomas físicos também, como síndrome das pernas inquietas. Você está sempre balançando a perna, por exemplo. Isso irritava alguns colegas na escola, irritava os professores.
O Asperger, ele tem interesses limitados. Então, se você tem lá no colégio geografia, história, português, literatura, matemática, física, química, informática, artes. Aí você tem lá 10 matérias. O Asperger, ele vai gostar de 2 ou vai gostar de 3. E o Asperger, ele vai ficar bitolado naquilo. Ele se torna possessivo e obstinado em comportamentos repetitivos sobre aquilo, tá? E eu tive isso, obviamente que eu tive isso, né? Eu tive uma época de loucura por história, era história, Primeira e Segunda Guerra, e só queria ler e estudar isso, e você simplesmente exclui o resto. Como eu tive a maior fase da minha vida, que foi a informática, né? Na computação, nós chamávamos na época, né? Eu sou da época do CPD, que hoje em dia não existe mais. E eu ficava 48 horas, às vezes, sem dormir diretamente no computador, tá? Bom, tudo isso que eu estou dizendo, eu não quero que com esse vídeo, eu não quero que vocês vejam esse vídeo no YouTube e que vocês saiam fazendo diagnósticos de pessoas, amigos, primos, parentes ou do próprio filho de vocês. Mas eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês possam, né, tentar auxiliar uma pessoa que vocês identifiquem que é diferente. Não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa especial talvez, mas é uma pessoa diferente, ponto. Diferente, simples. Não é melhor nem pior, simplesmente uma pessoa diferente. O menino, ou raramente a menina que tem síndrome de Asperger, ele é uma pessoa diferente, apenas isso, né? Não está na média, mas é diferente. Não existe como você em casa fazer um diagnóstico. Se você está escutando esse vídeo e está se identificando, não quer dizer que você tenha Asperger, tá? Mas é interessante procurar auxílio profissional, procurar um médico especializado neste tipo de síndrome, tá? Para então que você possa lidar com isso. Não vou mentir para vocês que não existe um remédio que você tome que você vai melhorar. Não é assim, até porque, sinceramente, o grande segredo de evoluir é você ver as coisas que você tem do Asperger e trazer aquilo de forma benéfica para a sua vida, e o que está afetando negativamente a sua vida, você tente lidar, ou tentar evoluir ou melhorar. Eu acredito muito nisso. E foi quando eu comecei a aceitar mais e que eu parei de fazer acompanhamento com 1 milhão de pessoas que eu melhorei. Óbvio que eu não estou dizendo que vocês não devam fazer acompanhamentos multidisciplinares, tá? Eu tomei remédio, fiz acompanhamento multidisciplinar, mas para mim não ajudou, tá? Então eu acho muito importante que se fale abertamente sobre Asperger, critiquem, reclamem, sejam apenas educados nas críticas e sugestões. Mas assim, ó, eu estou falando como eu, Tonton, não estou falando aqui como nutricionista, como empresário, como administrador. Eu estou falando como uma pessoa que tem síndrome de Asperger e está aqui se abrindo com vocês. Eu acho importante que exista essa comunicação, porque tudo na vida é uma via de 2 mãos, né? Você vai e você volta. Então eu quero trocar conhecimentos, né, para poder viver melhor com Asperger, para poder ajudar pessoas que têm Asperger, ou talvez alguém que você conheça que ainda não foi diagnosticada. O Asperger pode ter, tá? Tudo que eu estou falando aqui pode ser. Vocês não podem pegar, terminar de assistir esse vídeo e enumerar as coisas e fazer o diagnóstico. Talvez você tenha Asperger e não se identifique com nada que foi aqui falado, tá? Mas o Asperger tem dificuldades com regras, principalmente regras sociais. Você tem que chegar na escola a tal horário. Você tem 10 minutos de tolerância. Nossa, isso pra mim não funcionava nem um pouco. Apesar de que
eu tinha uma política própria na minha cabeça de ser muito pontual, de tentar ter o máximo de ética nas coisas que eu julgava, tá? Então, novamente, não tentem fazer o diagnóstico por conta própria, não fiquem aqui nesse vídeo buscando sintomas para tentar identificar, não é assim que funciona. Assistam o vídeo, pesquisem, tem informações boas no Dr. Google, desde que você saiba filtrar. Tem muito artigo científico já a respeito, entrem no PubMed, Cielo, pesquisem, tá? Pesquisem, tá? Existem vários pacientes diferentes com Asperger, alguns conseguem evoluir muito, outros não. Não quer dizer porque a pessoa pareça limitada e que não tem evoluído que ela não seja uma pessoa inteligente, ela simplesmente está vivendo dentro daquela bolha, tá? O Asperger tem uma dificuldade no relacionamento social e na interação. Nós não conseguimos interagir. Olhar nos olhos, não é que eu estou olhando para a câmera, mas eu sei que quando eu olho para a câmera eu estou olhando diretamente para vocês. Para o Asperger, olhar nos olhos é algo que eu me sentia muito mal. Eu ainda me sinto um pouco desconfortável, digamos assim, tá? Eu tenho uma dificuldade ainda em manter um contato olho com olho, mas eu me obrigo muito. Por quê? A minha esposa atual, né, que já estamos juntos, acho que 8 anos, quase isso, ela sempre falava, olha nos meus olhos quando estou falando contigo, pare de desviar o olhar, isso é ruim. E eu faço isso sem querer, até hoje. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, muito tempo atrás, fora do Brasil, na parte de nutrição, de ter contato com paciente, cliente, essas coisas, eu comecei a me forçar para olhar nos olhos. Porque realmente, né, fica muito estranho você chegar num nutricionista, enfim, num profissional, é muito estranho a pessoa não olhar nos seus olhos. Assim como você ter uma namorada, por exemplo, você não olhar nos olhos também. Então eu acho muito importante que vocês vejam e deem um certo desconto para as pessoas que vocês conhecem que têm Asperger, porque realmente é muito difícil para nós manter um contato olho a olho. A gente sempre desvia ou fica falando sem olhar, que para mim é muito mais fácil. Hoje em dia eu não me sinto mais mal, eu senti uma sensação de mal-estar muito grande quando eu mantinha um contato visual com a pessoa, me sentia muito mal, né? Chegava a ser agressivo para mim a pessoa estar olhando diretamente nos meus olhos. Hoje em dia eu sinto um certo desconforto, sim, não vou mentir para vocês, ainda sinto, mas eu forço. E quanto mais eu forço, claro que não é uma coisa radical, né? É uma coisa gradativa, mas quanto mais eu forço, mais eu consigo evoluir nesse sentido de manter um contato visual, tá? Vamos continuar. O Asperger, tá? Ele tem essas possessões, que nem eu disse para vocês, obstinados, mas o Asperger, ele tem... Como é que eu vou falar isso? Tudo é captado. Então imaginem uma antena que capta tudo. É isso que acontece muito com Asperger. Então nós chamamos isso de hipersensibilidade sensorial. Ruído, né, barulhos, cheiro, sabor, textura. Então o que acontecia? Eu entrava num shopping, uma praça de alimentação com a minha família quando eu era criança e eu ficava muito mal, me dava um aperto assim, né? Que fui muitas vezes medicado e diagnosticado de forma errada como síndrome do pânico, né? E não era um sintoma do Asperger. Então eu me sentia muito mal e não sabia explicar. E, inclusive, no início da fase adulta, ali pelos 20 anos de idade, eu tive
algumas crises de pânico, principalmente por essa exposição. Algumas coisas ainda me atrapalham até hoje, como por exemplo frequentar um aeroporto lotado e entrar num avião lotado. A minha vontade literal é sair tipo The Walking Dead, sair mordendo as pessoas, porque eu preciso sair daquele ambiente, porque aquilo ali me faz muito mal. Multidões. E aí imagina você se descobre, que nem eu estou hoje, professor, e dando aula para uma sala com 300 médicos, 300 nutricionistas, ou eu acho que foi em 2012, eu dei uma palestra para mais de 1.000 pessoas. Vocês imaginem que situação. Então, a gente precisa aprender a lidar. E é bem complexo. Eu lembro logo que eu comecei nesta tentativa de palestrar, dar aula, além da timidez, da vergonha e de tudo, eu tinha uma sensação de mal-estar muito grande. E na época me foi prescrito algumas medicações, Ancitec, Rivotril, e eu tomava aquilo, não ajudava muito e ainda me deixava em marcha lenta para conseguir explanar. Então, eu não sou uma pessoa que hoje eu tô bem, me superei. Não. Isso seria mentira e seria hipocrisia da minha parte. Eu convivo diariamente com Asperger. Eu tento combater diariamente as situações que acontecem. E eu sempre peço, principalmente para as pessoas muito próximas e que aceitam que eu tenha isso, porque muitas pessoas da minha família não aceitam, ou ficam rindo, ou acham que eu não tenho. Mas eu peço para a pessoa, poxa, chega e diz para mim quando eu tenho. Agora mesmo, tá? Poucos instantes atrás, eu fui treinar com 2 amigos, a Victoria e o Dr. Marcos. Dr. Marcos Harter, meu parceiro, amigão, que estava lá no Big Brother, tem clínica lá em Sorriso, que eu sou o Nutri lá. E aí do nada eu cheguei e falei, preciso ir embora, tenho que ir buscar minha esposa, vai sair do plantão. Aí o Marcos começou a rir, e o Marcos é muito engraçado e piadista, e falou, poxa, você tá tipo o Tom Hanks no filme aquele Forrest Gump. Só que eu não identifiquei aquilo. Aí quando o Marcos falou, aí eu parei pra pensar, realmente eu acho que foi meio diferente a minha atitude, porque eu tava ali com eles, aí do nada eu peguei e falei, preciso sair. E pra mim é normal isso, né? Normal. Eu faço isso que nem eu troco de música no Spotify. Não tô gostando, vou lá e troco. E aí o Marcos riu e até brincou, só que num sentido carinhoso, porque tem uma amizade, um respeito. E mesmo ele sendo muito brincalhão, eu não me senti como tivesse passado por um bullying. Só que infelizmente muitas das vezes isso foi feito, eu não consegui identificar e me senti realmente muito mal, porque as pessoas não respeitam, infelizmente. E o Asperger, ele precisa ter o seu espaço respeitado. Nós gostamos da solidão, nós gostamos de ficar sozinho, nós gostamos das nossas coisas. E isso não é uma questão de que eu sou Asperger, eu sou antissocial. Não, é bem difícil para a gente lidar aqui. Então eu acho que ajuda muito no coach, por exemplo, trabalhar com essas questões de PNL, né? Programação neurolinguística. Acho que hoje, com o coach, tem esta grande vantagem de você ter uma linha de trabalho que não necessariamente vai ficar naquela psiquiatria, psicologia clássica convencional, tá? Então, bom, continuando. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar com vocês especificamente. Eu separei aqui para a gente ter um segmento, tá? Bom, como eu falei lá no início, né, a patologia ela não tem ainda uma compreensão plena. Se especula algumas coisas, tem alguns estudos, mas a causa ainda é desconhecida. Mas como eu disse lá para vocês no início, tem fatores genéticos e ambientais. No meu caso, eu acho que teve talvez mais ambientais do que genéticos. Eu acho. É achismo, tá?
Bom, uma coisa que já foi evidenciado, que tem inclusive comprovação de estudos, de estudos bem longos, é que o Asperger ele não vai depender da situação social ou financeira, o nível de educação da família ou da pessoa. Então não interessa se é rico, se é pobre, se é classe E, isso não interessa, tá? Isso já foi comprovado que não interessa. Bom, temos ainda, né, temos que falar um pouco, eu acho extremamente essencial, de exemplos que nós temos e exemplos bem clássicos, né? O pessoal diz, tá? Isso óbvio que eu acho que talvez seja a ideia, inclusive, do programa, mas tem aquele seriado The Big Bang Theory, né? Vocês já devem ter visto. E tem um personagem lá bem típico, um nerd, que é o Sheldon. E o Sheldon, segundo informações dos produtores, enfim, ele é um Asperger. Então vocês podem assistir o The Big Bang Theory, e para quem não assistiu ainda também é interessante, e vocês, principalmente nas primeiras temporadas, observem muito as relações, principalmente intersociais, do Sheldon. E ele é um Asperger, bem Asperger, tá? As pessoas perguntam muito, tá? E de novo, não sou eu que vou fazer o diagnóstico, é um médico especializado, mas eu acho que por eu ter a síndrome, às vezes eu posso responder. Existe menina? Existe, mas não é comum, tá? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam bastante. Separei aqui algumas coisas. Até tem livros Asperger no feminino e tal. Vamos ver o que é mais. Bom, de novo, já foi me perguntado umas 100 vezes. Não existe um diagnóstico exato, um exame preciso. Não existe uma classe medicamentosa. Não existe um remédio que você vai tomar e tratar. Os sintomas são muito variáveis. Então, às vezes a pessoa pode ser Asperger e não ter nenhum dos sintomas que nós conversamos aqui. No caso, eu apresento praticamente todos os sintomas que são clássicos, tá? Vamos lá. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Separei aqui alguns slides que eu já falei sobre isso outro dia em público. Vamos lá. Aqui. Tá. Então, dificuldade em fazer ou manter amizades. É bem complicado para o Asperger fazer amizades e manter amizades. Vocês podem achar que as pessoas que têm síndrome de Asperger são solitárias ou às vezes são depressivas, tá? Mas na verdade existe o interesse, diferente do autista, o Asperger tem um interesse em ter essa socialização, ele tem um interesse na maioria das vezes, né? O Asperger tem um interesse, mas ele não consegue se socializar. E eu nunca pesquisei a respeito, mas eu sei que o Lionel Messi, que é o meu jogador de futebol favorito, acho ele incrível, ele é Asperger, tá? E vocês podem ver que principalmente mais início de carreira, vídeos, entrevistas, que ele é uma pessoa bem diferente. Não sei dizer, porque eu não tenho um ciclo ou círculo de amizades com pessoas próximas ao Messi. Eu conheço algumas pessoas até que têm contato com ele e tudo, mas eu não posso avaliar exatamente isso. Mas estou dando aí outro exemplo para vocês, tá? O Asperger, ele tem essas obsessões e geralmente tudo que a gente fica obsessivo, a gente quer ser o melhor. Então eu vou me formar em nutrição, eu quero ser o melhor nutricionista. Mas não para competir com ninguém, para competir comigo mesmo. Eu quero ser o melhor porque eu preciso, para mim mesmo, provar que eu quero ser o melhor.
Vocês pensem que o Asperger tem essa dificuldade de socialização, então para o Asperger é óbvio que ele não vai querer criar uma competição com pessoas. Muitas vezes o Asperger pode ser competitivo, mas é muito mais para ele mesmo, tá? O Asperger tem um estilo de vida muito diferente. Isso não quer dizer que seja ruim, nada, mas é diferente. E o Asperger pode ser uma pessoa com uma inteligência acima da média. Não necessariamente vai ser, mas pode ser acima da média. Mas que se não for bem utilizada, você pode parecer com uma pessoa mais lenta, né? Então, cuidado quando você for lidar com uma pessoa que tem Asperger, para você não fazer pré-julgamentos, não seja preconceituoso. Nós, que temos síndrome de Asperger, podemos lidar como pessoas normais, mas nós vamos ter as nossas peculiaridades, né, as nossas diferenças, algumas fobias até, e que isso pode ser muito bem conversado, digamos assim. As minhas melhores amizades e as amizades que eu mantenho são amizades que entendem e que respeitam o Asperger. E não que você seja obrigado a se relacionar ou ter amizade com alguém de Asperger, porque realmente, eu confesso para vocês, é muito difícil se relacionar com pessoas que têm Asperger, tá? Nós somos realmente pessoas muito seletivas, e não que a gente ache que nós somos melhores, porque na verdade quase todo mundo que eu conheço que tem Asperger, nós nos achamos inferiores. Nós queremos ser normais. E você passa muitas vezes, principalmente comigo, a ser normal quando você se aceita. Então o Asperger, ele não quer ser Asperger. Ele quer se socializar, ele quer ter um monte de amigos, ele quer ter uma família grande. Ele não quer ser mais a ovelha negra da família, infelizmente. E muitas vezes o Asperger ele é seletivo, ele é exigente a um ponto, tá? De que o Asperger pareça arrogante ou superior. E aí, aquelas crianças com menor QI não vão aceitar isso e vão fazer muito bullying com o Asperger. Porque vão achar que ele está sendo playboy, mauricinho, arrogante. Por favor, não julguem. Não julguem. De novo, não existe melhor ou pior. É diferente. Então não julguem quem tem Asperger pela pessoa estar sendo arrogante ou às vezes parecer até antipática. É a forma dela que ela tem, ou como o mecanismo cerebral dela funciona para ela lidar com uma determinada pessoa, com uma determinada situação. Então é muito difícil para que o Asperger consiga ter uma amizade num ponto de vista normal. Então a pessoa que tem Asperger, ela pode parecer ansiosa, ela pode parecer hiperativa, ela pode parecer estranha. Eu tinha alguns, digamos, toques de fazer coisas repetitivas, tá? Por exemplo, eu tinha que dar sempre 5 descargas quando eu dava descarga. Seja para fazer xixi, o número 1 ou o número 2, quando eu dava descarga eu tinha que dar 5 vezes. Quando eu ia caminhar no shopping e que tem os azulejos lá, eu não podia pisar no rejunte, né, no meinho. Eu tinha que pisar só dentro do quadradinho, né? Porque parece que me incomodava muito pisar no rejunte. Aí você parece um maluco assim, caminhando. Pois é, classifique maluco. Então nós temos a nossa rotina. Não mexa na rotina de um Asperger, que você está brincando com fogo, né? O Asperger ele não é uma pessoa agressiva, né? Mas você pode incomodar muito ele. E é imprevisível a maneira que a pessoa vai responder.
eu sempre fui uma pessoa de rotinas e as pessoas me acham muito disciplinado por isso. Na verdade, não é que eu seja disciplinado, é que viver sem rotina é difícil. E quando eu me libertei, foi que eu botei na minha cabeça que eu ia ser uma pessoa impulsiva e que eu ia começar a dizer sim pra tudo e não ia dizer mais não pra nada. Óbvio, né, que isso pode dar merda. Tem até aquele filme Yes lá do Jim Carrey, o Sim. Mas é interessante porque você se liberta um pouco. Óbvio que você se sente mal, se arrepende, tá? Mas é uma forma que eu aprendi de lidar, tá? Então, de novo, para você que tá nesta parte do vídeo, né? 40 minutos de vídeo já. Por favor, volte desde o início, escute com atenção. De novo, não existe um diagnóstico específico, não existe um exame específico, não existe uma medicação específica. Não necessariamente a pessoa que tem Asperger, você precisa curar esta pessoa, a pessoa precisa aprender a viver com Asperger e as pessoas que estão na volta precisam aprender a lidar com esta pessoa que tem Asperger, tá? Para vocês que estão aqui no YouTube, o vídeo vai ficar disponível, então fiquem tranquilos, tá? A proposta desse vídeo é trocar informações, é trocar conhecimentos. Quando eu comecei realmente a ter a curiosidade, a pesquisar muito sobre Asperger, eu só achava material técnico, material científico, não achava ninguém que nem eu falando e se abrindo. Talvez porque realmente seja difícil para o Asperger falar e se abrir, ou muitas vezes a pessoa pode nem aceitar. Então eu acho interessante a moral desse vídeo. Não é que vocês critiquem, olha como ele fala errado, olha como ele fala bonito, olha como ele é feio, olha como ele é forte, olha como ele é magro. Não interessa isso. Tirem os preconceitos. Entendam que Asperger é uma síndrome, né, do aspecto autismo. Entendam que Asperger é mais comum que vocês pensam, principalmente em meninos. E entendam que não é o fim do mundo. O Asperger ele tem um funcionamento próprio, que não está na média. Digamos que todo mundo fosse Asperger e tivesse as exceções que fossem o que são vocês, na sua maioria, vocês seriam os estranhos. Então, por favor, não julguem, tá? Aqui no canal do Nutri Tonton no YouTube, eu vou começar a postar mais sobre Asperger, sobre a síndrome de Asperger, porque eu quero trocar informações. Eu quero trazer uma troca de conhecimentos para que eu possa, inclusive, tentar melhorar a minha forma de lidar com isso. Algumas coisas que eu já vi que ainda carecem de informações, que ainda falta evidência, é que realmente a nutrição e a suplementação afetam, talvez não diretamente, mas indiretamente e de uma forma bem expressiva, o funcionamento do Asperger. Existem várias questões, como por exemplo, um hormônio que alguns médicos prescrevem como ocitocina, que melhora essa questão da fobia social. Existe, por exemplo, algo que pode ser prescrito não só pelo médico, mas pelo nutricionista, que é o DHA, que é uma porção do ômega 3. Então existem várias opções, que inclusive com a nutrição, de preferência você associado à medicina, então multidisciplinar, você consegue com uma série de alimentos, suplementos, melhorar alguns quadros específicos do Asperger. Mas primeiro a pessoa precisa, né, ser diagnosticada, primeiro a pessoa precisa aceitar que ela tem, a pessoa precisa procurar ajuda, a pessoa precisa querer evoluir e a pessoa precisa olhar para ela mesma. Poxa, isso de me relacionar com pessoas tem me afetado muito? Não tem me afetado, eu consigo viver uma vida normal. É isso que você precisa pensar. Então quando você for tentar lidar com Asperger, não tratar, lidar, você tem que pensar no que você tem do Asperger, tá? Que tenha problemas para você, que esteja atrapalhando a sua vida.
Eu acho que este é um dos principais pontos para a gente, de fato, pensar nisso, tá? Existem alguns critérios que o médico utiliza, tá, para fazer o diagnóstico do Asperger, tá? Então, por exemplo, vou ler para vocês aqui, tá? Prejuízo qualitativo na interação social manifestado por pelo menos 2 dos seguintes quesitos. Então, vou ler de novo. Os critérios de diagnóstico para a síndrome de Asperger, tá, encontram-se definidos. Quando você tem um prejuízo qualitativo na interação social manifestado por pelo menos 2 dos seguintes quesitos. Falta de reciprocidade social ou emocional. Por exemplo, você está num relacionamento, eu com uma menina, e a menina diz te amo, etc. E eu tenho um sentimento de amor, mas eu não consigo ser recíproco, não consigo manifestar nessa parte emocional. Ou quando você tem uma relação social, você tem um colega de trabalho que você gosta, você tem um carinho, você tem um afeto da parte desse colega de trabalho, uma pessoa que gosta de sair para almoçar com você, etc. E você não consegue ter essa reciprocidade social, você foge, você não quer ir almoçar com a pessoa. E não que você não goste daquele colega, mas você não sabe lidar. Ausência de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses, realizações. Por exemplo, deixar de mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse a outras pessoas. O Asperger, ele geralmente ele quer guardar. Então eu gosto de ler Sidney Sheldon, né? E a pessoa quer guardar aquilo, ela não quer compartilhar com outras pessoas, tá? Bom, o fracasso em desenvolver relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento. Então você tem um par na questão de estar namorando uma menina, você tem um par num colega de trabalho que trabalha junto a você, ou no colégio, no curso de inglês. Um prejuízo acentuado no uso de comportamentos não verbais, como contato visual, não conseguir olhar nos olhos, expressão facial, a pessoa não está transmitindo o que ela está sentindo, postura corporal. Então, o diagnóstico, né, para o Asperger, transtorno de Asperger, síndrome de Asperger, tá? É isso. Então, você precisa ter pelo menos 2 desses quesitos que eu citei aqui. Vocês encontram isso na internet. Eu só botar lá, critérios de diagnóstico síndrome de Asperger. Eu queria ser sempre o último a entrar na sala de aula, mas eu não queria que a aula tivesse começado. Por quê? Eu não queria interagir com os meus colegas na sala de aula, mas eu também não queria ser o último a entrar depois que a aula já tinha começado para não chamar atenção. Então eu queria passar despercebido. Às vezes, uma forma de eu fazer isso era ser o primeiro a chegar na sala de aula, que eu sentava quietinho lá no fundo, escondido, e ninguém interagia comigo. E era assim que eu me sentia bem. Não que eu não quisesse interagir e socializar. Até queria. Mas eu me sentia muito incomodado. Bom, isso em várias situações. Então, o Asperger dificilmente vai querer ser o centro das atenções. É muito difícil uma pessoa com síndrome de Asperger querer aspirar à fama, tá? Bom, eu acho que é isso aí. Estamos em 50 minutos de vídeo. O vídeo tá no canal aqui NutriTonton no YouTube. Você pode ver tudo que eu falei, você pode mandar as críticas, sugestões. De novo, quero encarecidamente pedir, sejam educados ao fazer os comentários. Não tem por que criar intriga, vocês vão estar brigando com vocês mesmos, porque eu não dou bola para isso, tá? Não vou ficar mal ou incomodado. Imagina, eu passei uma infância e adolescência inteira passei com bullying. Vocês acham que eu vou dar alguma atenção se chegar lá e escrever esse bombado ridículo aí falando sobre isso, não sabe o que tá falando? Comentários assim, que eu já recebi alguns, simplesmente ou excluo ou deixo lá, não dou bola para isso, tá? Eu quero aqui trocar conhecimentos, eu quero
evoluir como pessoa. Eu não acho que eu vou me curar de Asperger, não acredito nisso, mas eu acho que eu posso ter uma vida mais normal, obviamente, né, dentro do que eu julgo normal também. E principalmente eu quero me relacionar melhor nas minhas relações sociais. E bom, é isso. Deem um joinha aqui no YouTube. O canal tá bagunçado ainda, tem vídeos de tudo, vídeos de treino, eu prometo organizar melhor. Não deu certo a equipe que eu tinha contratado antes para me ajudar nas redes sociais, principalmente no YouTube. Prometo que eu vou tentar organizar mais, tá? Mas aqui no canal NutriTonton eu prometo estar sempre colocando esses vídeos, principalmente sobre Asperger, para vocês. Por favor, deem uma curtida, um joinha. Mande suas críticas, sugestões. Seja educado. Entendam que eu ainda tenho essa dificuldade muito grande, que é bem clássica do Asperger, que eu não entendo entre linhas, eu não entendo às vezes algumas piadinhas, às vezes eu entendo as coisas de forma literal, as minhas respostas não estão sendo grosseiras, é a minha maneira de lidar. Às vezes a pessoa escreve uma coisa, foi uma brincadeirinha, não entendi essa brincadeira, eu respondo e a pessoa acha que eu fui grosso. Na verdade eu não entendi a brincadeira, mas mesmo assim eu não estava sendo grosso, tá? Então vou fazer o up do vídeo aqui pro YouTube, canal NutriTonton. Quem estiver assistindo já no YouTube, dê joinha, mande seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Se assuma, eu tenho Asperger também, Tonton, vai ser legal pra gente conversar, tá? No Instagram, @NutriChefTonton. E é isso aí, mandem sugestões de temas e de abordagens pra gente fazer os próximos vídeos, que tô super entusiasmado de falar mais sobre o assunto e quebrar alguns paradigmas. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre gosto de começar e encerrar assim, né? Nunca sei o horário que vocês estão assistindo. Eu acho que força o Asperger a criar essa educação, né? Força você a falar. E namastê. Valeu.